E eu achando que depois de In The Flash e Guns of Angel a situação não poderia ficar mais bizarra. Scott, você não cansa de me surpreender, não é? Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Friday. E hoje vamos falar da segunda história do oitavo livro, Sérgio's Lucky Day, o dia de sorte do Sérgio. Vamos nessa, né? Mas enfim, o nosso protagonista é um cara, né, chamado Sérgio Altieri, ele tem 27 anos e ele é um arquiteto sênior numa empresa, né? E ele tá lá, né, olhando os ponteiros do relógio, ele olha para os subponteiros porque, bom, não são de tanta utilidade, mas ele acha isso impressionante, ele quer ser uma pessoa impressionante. E aí, né, ele se vira porque chegou, né, o Dale, que é o supervisor dele, o gerente sênior. E basicamente o Dale vai falar com ele, pois o Sérgio conseguiu a vaga, né? Ele se candidatou para uma promoção e ele conseguiu o cargo de gerente de projetos. E ele fica muito feliz com isso, né? Porque o Sérgio, ele entrou na empresa quando ele tinha uns 21, 22 anos. E em 3 anos ele cresceu muito. Tanto é, né, que muitos ele chegou ao carro de arquiteto sênior só em 3 anos de empresa, o que irritou muitos colegas de trabalho, né? E agora, com 27, ele se tornou o gerente de projetos mais novo. Mas beleza, o Sérgio é uma pessoa muito determinada, né, que almeja alcançar, né, todo o seu potencial, basicamente. E aí o Dale vai embora, né, depois de parabenizar o Sérgio, falando que vai organizar um jantar com o pessoal da empresa para comemorar, né? E aí chega o Clive, que é um amigo lá do Sérgio, colega de trabalho também. Ele fica, ah, parabéns, senhor idiota, você conseguiu a promoção, né? Mas enfim, ele comemora e diz, ó, lembra que agora eu seria o seu chefe, hein? Mas a galera vai lá, né? Anoitece, eles vão pra churrascaria do outro lado da rua pra comemorar. E o Sérgio tá namorando há um ano com uma colega de trabalho chamada Violet, né? E a questão é que o relacionamento deles não é grandes coisas, né? Tipo, ah, ela é bonita, tem algumas coisas que eles têm em comum, mas ele não é sincero com ela. Tipo, as coisas que ela diz que gosta, ele gosta, mesmo não gostando. As coisas que ela odeia, ele também diz que odeia, embora algumas delas ele goste, né? Por exemplo, comida chinesa. A verdade é que o Sérgio sempre foi apaixonado por uma garota chamada Sofia Manchester. E a Sofia, né, ela estudou com ele no ensino médio, mas ela, embora ela fosse simpática, tivesse os mesmos gostos, ela era popular, então dois ciclos sociais muito diferentes, né? E a Violet, ela fica flertando com os outros colegas de trabalho, até mesmo com o Clive, que tem namorada, que também trabalha na empresa, né, que é a Fiona. Mas, enfim, depois do jantar, né, o Sérgio dá um discurso e tal, todo mundo aplaude. E a Violet arrasta ele, o Clive, a Fiona e mais alguns arquitetos para dançar, né? Ele chega em casa, é bem tarde da noite, e ele tá lá dirigindo, né, a SUV dele, já tem 2 anos. E, bom, não é o carro que ele almejava, mas é o carro que ele tem, né? Ele tem uma vizinha, uma senhorinha de idade chamada Sarah Bailey, que é muito tipo, ah, oi meu vizinho, que bom, bora conversar, super amigável, mas ele acha ela muito intrometida. E aí beleza, né? No dia seguinte, ele liga para os pais, né, bem cedinho de manhã, e ele fala, ó, eu consegui uma promoção e tal. E a senhora Altieri, né, passa o telefone para o marido dela, que é o Tony Altieri, e ele é dono de uma empresa lá. Ou seja, ele é muito ricaço. Ele tem uns 30 carros, pra vocês verem, né? Mas enfim, o pai diz, ah, já construiu algum arranha-céu? Ele, pai, eu não trabalho exatamente nisso. Ele, ó, meu filho, mas é o que eu te digo, né? Você não pode alcançar o topo sem poder ver o topo, né? Seja ousado, seja corajoso. E o Tony Altieri sabe muito bem como é essas coisas, né? Mas enfim, o Sérgio desliga o celular porque no fundo ele só ligou para ver se conseguiria aprovação, mas parece que não foi isso. Mesmo o pai fazendo piada, né? Ainda não foi o suficiente para agradá-lo. E aí, né, beleza, o Sérgio vai lá para trabalhar, ele conseguiu um escritório, se bem que não é tão um escritório assim, é só uma sala
que fica entre a sala de descanso e a sala de reuniões, mas ainda assim é um espaço dele, tem cortina para ele fechar, para o sol não bater na cara dele de tarde. Mas a carga horária dele também é mais pesada, ele tem mais trabalho e ele só vai ganhar $1.000 a mais por mês, então, né? O Clive vai lá parabenizar, dizendo, e aí, o que tá achando da sala nova? Aí ele, né, agora eu entendo porque o Saunders pulou fora, mas enfim. Ele pergunta, Clive, você já se sentiu realizado, que alcançou suas metas? Ele, olha, isso é muito profundo, né? Mas eu diria que não. É como se nós fôssemos mulas, né? Por exemplo, você já fez algum desenho que saiu tão bem, tão igual, né, a como você imaginou? Não. Nós somos como mulas tentando alcançar uma cenoura que está pendurada numa vara de pesca à nossa frente. Se nunca conseguirmos, por que tentar, né? Só dê o seu melhor e se divirta. E aí o Sérgio diz, até faz sentido esse seu conselho, né? Mas enfim, se passam 2 semanas e meia e o Sérgio percebe, esse novo cargo só tá dando mais trabalho para ele e zero satisfação. E para piorar, tem uma inquilina, né, uma vizinha de cima, que começou a fazer aulas de dança e ela faz muito barulho, tanto é que ele deu o apelido de estridente para ela. E aí, né, por causa disso, ele não tem muito tempo para cozinhar essas coisas, então ele vai pedindo fast food, delivery e a barriga, né, vai ficando um buchinho lá. E ele sempre fica nessa rotina, vai trabalhar, trabalha até tarde, tenta agradar a namorada, fica tendo que aturar a vizinha Senhora Bailey, fica tendo que aturar a estridente sapateando. Ele dorme pouco, vai pro trabalho, recomeça a rotina todo dia. Pelo menos ele até tem uma vaga exclusiva, né, que é mais perto do prédio, mas mesmo assim não compensa. E aí, para fechar com chave de ouro, ele tá voltando para casa, bem tarde da noite, numa terça-feira, e começa a chover. Como se a situação já não tivesse ruim o bastante, o carro dele morre num bairro comercial que está fechado e deserto, no centro da cidade. O posto mais próximo é tipo uns 2 quarteirões dali, ele teria que andar por 10 minutos na chuva. Ele sai do carro todo encharcado, frustrado, dá um chute no pneu que não adianta de nada, só fica com dor, e ele começa a andar na chuva. Só que quando ele está no meio do caminho, a chuva para. Agora não adianta mais, né? Ele continua andando, acaba achando algumas caçambas de lixo espalhadas, né, pelo chão. E dentre elas, ele nota uma coisa que chama a atenção dele. Um bonezinho, né, um chapéuzinho com hélice. E ele vai ver o que é. E é um garotinho com uma roupa listrada, com suspensório, com uma plaquinha numa mão e um balão na outra. É o Balloon Boy? Não! É o Lucky Boy! Que é basicamente a mesma coisa, só muda a plaquinha, que em vez de estar lá, balança, I'm a Lucky Boy, eu sou um garoto de sorte. E aí, né, ele pega o Lucky Boy, fica fascinado, e o garotinho dá uma risadinha, tipo, e diz, eu sou um garoto de sorte. E aí o Sérgio fica impressionado, ele fala uma coisa, o Lucky Boy repete, e ele pensa, ele deve ter algum dispositivo de gravação. Ele fica olhando, repete uma coisa, mas o Lucky Boy não repete, né? E aí ele bota o Lucky Boy debaixo do braço e vai, né, até um posto pra chamar o reboque. Chegando lá, né, tem um atendente, adolescente, cheio de espinhas, dizendo, vai ter um sorteio da loteria amanhã, você não quer comprar um bilhete não? Ele, eu não sei. Mas aí o Lucky Boy diz, é o seu dia de sorte. E aí o Sérgio faz o quê? Tá, me dá esse bilhete aí, vai. E aí, beleza. O reboque chega, dá uma carona pra ele, né? E o Sérgio chega em casa já é 3 da manhã. Pelo menos a senhora Bailey tá dormindo. Ele tá exausto, né? Ele vai dormir, só acorda 2 horas e meia depois e tem que se arrastar pro trabalho, né? E aí ele tá feito um zumbi, ele não tá raciocinando direito, ele diz, Dale, foi mal, meu carro quebrou, tive que rebocar, cheguei em casa muito tarde, eu não consegui dormir direito. Ele, não tem problema não, amigo. Vá lá, vai descansar, vá pra casa, vá. E aí o Sérgio vai, ele chama um táxi, né? No caminho de volta ele escuta no rádio falando, o grande prêmio da loteria, e tem boatos de que um dos vencedores comprou o bilhete num posto aqui na nossa cidade. E aí o Sérgio até pensa, será que fui eu? Será que foi o mesmo posto, né?
E aí ele chega em casa, só que antes de conferir ele cai morto na cama de exaustão, né? E aí ele acorda de 8 da noite, né? Ele resolve pedir uma pizza. E ele bota lá no noticiário, né? Tá mostrando que umas 5 pessoas ganharam. E ele lembra, né, do bilhete. Ele vai, pega, confere os números. E ele ganhou. E, bom, beleza. Como houve, né, mais de um vencedor, essas coisas. No dia seguinte ele foi, né, na loteria sacar o dinheiro. Mas, enfim. Ele disse no trabalho que estava doente, uma coisa assim. Aí ele foi na loteria, foi recolher o dinheiro e como teve mais de um vencedor, obviamente tiveram que repartir o prêmio. E também tinha esse lance, imposto pra lá, imposto pra cá. Mas ainda assim o Sérgio faturou pouco mais de 600 mil dólares. Realmente era o dia de sorte dele, né? Só que a seguradora falou que os reparos no carro seriam muito caros. E ele se questiona, eu deveria consertar o meu carro ou vender as peças e comprar um carro novo. E aí ele vira, né, pro Lucky Boy e diz, o que é que eu devo fazer? Ele, você merece coisas boas, merece seus sonhos realizados. E aí o Sérgio vai e compra um carro esportivo vermelho, brilhante, caro e chamativo. Embora o pai dele já tenha dito no passado, não compra um carro chamativo. O povo vai te passar a perna e provavelmente vai ser praticamente vai ter como se fosse uma placa lá dizendo, me roube. Mas enfim, né? Não só isso, o Sérgio também foi numa joalheria, né? E comprou um relógio de ouro brilhante que custou 37 mil dólares. Ele ainda liga pra Violet e diz, vai fazer alguma coisa essa noite? Vem jantar comigo no Horizon, que é o restaurante mais caro da cidade. E aí, né, beleza, ele vai buscá-la e ela fica, uou, como assim? Seu carro não estava no concerto? O que é que aconteceu? Ele fala lá do ticket premiado, do bilhete, né? Mas ele não fala do Lucky Boy. E aí, beleza, eles vão, jantam, estão lá de boia, lá, você devia comprar um barco, a gente podia sair no lago, né, no final de semana, ou você devia, sei lá, alugar um resort, a gente fica viajando, ou sei lá, a gente devia sair num cruzeiro. Não, peraí, o que você comprou pra mim? E aí o Sérgio fica, o quê? Ela, bom, é que eu achei, né, que você tava guardando a surpresa pra depois de jantar, mas eu não consigo esperar mais. E aí, o que você comprou pra mim? E aí o Sérgio tenta pensar na desculpa, ela, você tá me dizendo que comprou um carro, comprou um relógio muito caro, mas não teve tempo de ir numa joalheria comprar alguma coisa pra mim? E aí ela, me leva pra casa, Sérgio. Ela fica chateada com ele, né, e diz, acho bom até o final do dia de amanhã você ter comprado alguma coisa, senão ela vai embora, né? Mas o Sérgio não tá nem aí. Ele volta pra casa e fala que o Lucky Boy é brilhante. No dia seguinte ele vai trabalhar e aí o Clive fica dizendo, notei teu postante novo, hein, gostei. Mas esse emprego novo não deve pagar tão bem assim não, cara. E aí, o que é que tu fez? Tu assaltou um banco? Aí ele, olha... E ele conta, né, que ele ganhou na loteria, mas obviamente ele não conta do Lucky Boy de novo. E aí o Clive fica, maneiro, cara. Eles ficam trocando ideia, fazendo piada um com o outro. Ele, tenha cuidado com suas escolhas. Ele, tá bom, pai. E aí, beleza. No fim do expediente, né, já tá tarde, todo mundo foi pra casa. O Sérgio vai lá pro estacionamento e... cadê o carro? Roubaram o carrinho novo do Sérgio. Muito bem, é um gênio, hein? Mas enfim, ele vai, liga pra polícia. E o policial que veio buscá-lo, né, é um policial até jovem, ele se chama Neil. E o Neil tá dizendo, olha, cara, lamento informar, mas um carro desse naipe provavelmente já deve estar em outro estado. As chances de você reaver o carro são muito baixas. Ele, mas tá no seguro. Mas tem todo o lance dos impostos, do licenciamento. Eles provavelmente só vão te dar um catálogo para tu escolher um outro carro. Tu vai sair no prejuízo. Ele, caramba, você é bem pessimista, né? Ele, é o que acontece no meu cargo. Mas enfim, né? O Sérgio volta para casa. Ele pega um elevador e tem o azar de estar no elevador com a estridente, né? Que fica resmungando com ele porque ele a acordou de noite, sendo que foi o contrário, né? E ele sai do elevador, tá virando vai tirar o chaveiro para abrir a porta, né? Só que a senhorita Bailey aparece, quem quer biscoito de passas? Ele, eu odeio passas. E ela,
mas eu achei que você gostava. Ele, não, você estava sendo educado. Tudo que eu quero agora é ficar em paz, tá bom? E aí, né, a senhora Bailey volta pra dentro do apartamento dela. E o Sérgio fica frustrado com o Lucky Boy, dizendo, eu não queria ter vizinhas assim, pelo amor de Deus. Uma é intrometida e a outra é um pé no saco. E aí o Lucky Boy diz, todo mundo que alguém deve ter uma casa. E aí o Sérgio diz, que brilhante, porque eu não pensei nisso antes. Eu compro um imóvel barato, eu destruo ele e eu posso redesenhá-lo por completo. Colocar à prova minhas habilidades como arquiteto. Só que aí o Lucky Boy lembra, para ir a algum lugar você precisa de rodas. E ele, beleza, eu não tenho um carro, né? O que é que eu compro agora? O mesmo carro? Ele, você merece do bom e do melhor. Então o Sérgio vai e compra uma picape preta, 8 cilindradas, cabine extra, carroceria longa e levantada e pneus enormes. Ele mandou instalar um sistema de segurança, mas ele também pediu para o cara elevar, né, a suspensão da caminhonete, da picape. E o moço até diz, cara, você tem certeza disso? É perigoso, porque numa curva acentuada a chance de capotar é maior. O Sérgio não tá nem aí, ele só paga mesmo e o cara faz. E acontece, né, que a seguradora ligou pro Sérgio e decidiu pagar o preço cheio do carro esporte. Porque os impostos e os licenciamentos ainda não tinham sido pagos antes do carro ser roubado, né? Então eles reembolsaram a grana inteira. E tipo, a picape, né? A picape não, a caminhonete que ele comprou era mais barata, então ele acabou saindo por cima. Só que aí que tá, a Violet ainda tá chateada com ele. Ela dizendo, então quer dizer que você teve tempo de ir numa concessionária, mas não teve tempo de comprar nada pra mim. E aí, né, ela sai dali irritada. O Sérgio volta pra casa e diz, Lucky Boy, eu ainda não tive tempo de olhar minha casa nova. Esse trabalho tá me consumindo, a Violet também. Eu não sei, o que é que eu faço com ela? E o Lucky Boy diz, você merece ser feliz. Ele, tá bom, mas o que é que eu faço? Ele, se algo está quebrado, ou você conserta, ou você se livra disso. Então o Sérgio liga pra Violet e termina com ela. Ela manda ele ir se lascar, né? E aí, beleza, ele, mas e quanto ao meu trabalho, o que é que eu faço? E o Lucky Boy, coisas melhores estão no horizonte. E aí o Sérgio decide abrir o próprio negócio de arquitetura dele. Ok, né? No dia seguinte ele se demite, o Dale praticamente esculacha ele, porque o cara vai, se dedica, se candidata a uma vaga que quase ninguém queria, uma vaga melhor. Ele faz cagada e se demite. Porque, né, ele não estava rendendo bem, ele estava atrasando muitas coisas na vaga de gerente de projetos. E aí, né, o Clive tá lá no escritório enquanto o Sérgio tá arrumando as coisas dele. E o Sérgio dá uma gargalhada igual a do Lucky Boy. E ele diz, o que é que... E aí o Clive diz, mano, e aí, o que é que tu vai fazer? Ele, não, eu vou abrir minha própria empresa, não me preocupo não, tem o Lucky Boy. Ele, oi? Aí ele, não. Aí ele, você disse que você é um garoto de sorte, né? Aí ele, sim, eu sou um garoto de sorte. Enfim, né, eles se despedem. E o Sérgio volta pra casa e pergunta pro Lucky Boy pra qual corretor imobiliário ele devia ligar. Ele, bonito é bom. Desculpa, gente, eu não vou conseguir ficar fazendo essa vozinha do Lucky Boy pra sempre, não. Então, desculpa. O Lucky Boy fala, bonito é bom. Ele, seu conquistadorzinho, né? E o Lucky Boy diz que ele merece uma ótima garota que adora ele. Então, o Sérgio liga, né, pra uma corretora chamada Claire Fredericks. E, gente, eu sei, pode ser uma coincidência, mas tem outro personagem com o mesmo sobrenome em Fazbear Frights. O Pete Fredericks, aquele funcionário lá do Hospital Heracles, do livro Bunny Call, O Homem no Quarto 1280, né? Enfim, pode ser uma coincidência ou não, vai que eles são parentes, né? Mas enfim, ele liga pra Claire, eles vão lá fazer uma reunião, né? Ela é até bonitinha, as feições dela lembram uma garota italiana, então os pais dele iriam aprovar, principalmente a mãe. E os dois ficam flertando um com o outro durante a reunião, né? E ele basicamente explica o que é que ele está interessado e ela diz, uau, eu tenho um lugar perfeito para você. Tem esse armazém velho, independente, nos limites da área reclassificada para uso residencial na cidade. E o Sérgio diz, perfeito. Só que ele começa a ter dúvidas sobre o orçamento, porque
será que o dinheiro ia dar? Mas ele decide arriscar, né? Então a Claire fala que vai fazer uma oferta ao dono e aí ele convida ela para um jantar, caso dê tudo certo. E aí beleza, ele volta para casa, né? Começa a projetar a casa nova dele. E a Claire liga dizendo que ele conseguiu. Então, e ela sim, ela aceitou, né, o convite do jantar. E aí beleza, ele combina, né, que vai buscá-la no final da tarde. E ele se pergunta aonde deve ir, né? E o Lucky Boy, você merece ir aonde você quiser. Impressione a si mesmo. Então ele decide levar a Claire num restaurante de comida mexicana. Mas ele decide levar o Lucky Boy, pois afinal de contas as coisas boas estão acontecendo só por causa dele, né? E ele diz, mas será que ela não vai achar estranho? Ele, olha, o julgamento dos outros é irrelevante. Ele, você tem razão. Eu devia trazer flores, será que ela vai gostar? Ele, compre rosas. E aí, beleza, o Sérgio vai, compra rosas, vai buscar a Claire, eles se abraçam, né? Só que ela nota o Lucky Boy num porta-copos, né? Ele até colocou alguns guardanapos pra ficar um assento alto pra ele. Onde é que essa história já tá indo, Scott? A situação tá escalando muito rápido. Mas enfim, né? Ele conta a verdade sobre o bilhete de loteria, sobre o Lucky Boy. E ela até aceita, né? Mas enfim, nas próximas semanas o Sérgio se muda, mas também tem problemas, né? Pois o dinheiro começa a apertar. Ele não planejou muito bem o orçamento. E aí ele agora praticamente carrega o Lucky Boy pra cima e pra baixo, como se fosse um guru mesmo. E ele não tá satisfeito com a Claire, pois ela não tá mais tão, meu amor isso, meu amor aquilo, que eles já estão namorando, né? Porque o dinheiro começou a apertar, eles não estão mais saindo para muitos restaurantes, às vezes só ficam mesmo ali na casa, que nem tá reformada por completo, ele só limpou um espaço para deixar a cama, tem outro que estão os móveis cobertos, enquanto a casa ainda tá em reforma, né? Ele, você merece a garota dos seus sonhos. E ele, eu vou terminar com a Claire. Só que aí que tá, tem um jantar marcado com os pais no sábado. E aí beleza, o Lucky Boy vê, né, que o Sérgio tá ficando sem dinheiro e diz, peça um empréstimo, os ricos têm empréstimo, seu pai é rico. E aí beleza, no sábado o Sérgio e a Claire vão lá jantar, né, com o senhor e a senhora Altieri. E aí ele vai no escritório do pai, né, pedir um empréstimo, ele, olha, eles conversam um pouquinho. E o Sérgio, pai, você sempre diz que a gente precisa gastar pra crescer, né? Investir, produzir, colher frutos. Eu tô com um projeto bacana. E aí o pai, tá bom, filho, eu vou te fazer um empréstimo de curto prazo, mas se em 6 meses você não me pagar, você irá me pagar em mão de obra, tá bom? Eu vou precisar que você fique dirigindo um caminhão pra mim. Ele, não, beleza, pai, tranquilo. Só que aí na volta, ele e a Claire estão puxando uma briga, porque ele quer terminar com ela, e ela, quer que dê em você? Ele, não, você só fica enxergando minhas imperfeições, você compra roupa nova pra mim porque você não gosta das minhas. Ela, não, só te dei uns presentes. Ele, você não gosta das músicas que eu gosto? Ele, não, ela, não, só te comprei alguns CDs que achei que você fosse gostar, calma. Ela, você fala o que é que eu devo comer, o que é que eu não devo comer. Ela, eu só falei que os brócolis que eu tava comendo estavam gostosos, Sérgio, só isso. Mas enfim, o Lucky Boy dá uma risadinha, ela pega, né, e diz, olha, pra que você tá carregando isso pra tudo quanto é lado? E ele, não, põe o Lucky Boy no chão. Ela, olha, eu até fui na onda, mas você já tá perdendo o juízo, Sérgio. Você tá tratando isso como se fosse um guia espiritual pra vida. E ela vai, abaixa o vidro, se prepara pra jogar o Lucky Boy janela fora, mas o Sérgio vai e agarra a mão dela, tipo, ele tava no volante, ele tava dirigindo, ele arranca o volante. E o carro, né, a caminhonete, vira lá numa curva acentuada e capota, né? Fica girando. E tem um acidente, né? Os dois se machucam, mas não ficam gravemente feridos. Mas a situação começa a ir de mal a pior. Ele e a Claire terminaram. A situação, ela tá querendo processá-lo, né? Por negligência que levou a ela se machucar. O empreiteiro que estava cuidando da casa, ele tinha um crush na Claire. Então, quando soube o que aconteceu, ele se demitiu. E como o Sérgio tá sem carro, ele não pode ir
comprar os materiais para a reforma da casa. Mas mesmo assim ele não tá nem aí. Ele faz tudo que o Lucky Boy sugere. E aí, né, a mãe do Sérgio liga dizendo que ele recebeu um convite lá para uma reunião de turma, né? E ele pensa, a Sofia vai estar lá. Ele, mãe, a Sofia Manchester, você é amiga da mãe dela, né? Ela é bem gatinha e tal. Será que não teria como você descobrir se ela vai? E a mãe, ah, sim, eu gostava da Claire, mas você e a Sofia foram feitas um pro outro, meu filho. Eu sou tão orgulhosa. Enfim, né? No final do dia, a mãe liga confirmando que a Sofia vai estar na reunião. E aí, né, o Sérgio comemora. E aí o Lucky Boy. E aí, né, a reunião tá se aproximando, a reforma da casa do Sérgio tá quase concluída, já vai se passando umas semanas, né? E aí, ele diz, beleza, tipo, eu vou voltar lá, eu vou estar 10 anos mais velho, mas eu ainda vou estar o mesmo. Eu queria ir com uma aparência diferente, né, Lucky Boy? Ele, ah, seja o melhor para conquistar o melhor. Ele, sim, sim, eu sei, eu não sou tão inteligente, mas e quanto à minha aparência? Eu quero voltar com um novo visual. Por exemplo, minhas orelhas são muito grandes. E aí o Lucky Boy diz, você não precisa delas, você fica melhor sem elas. Livre-se do que você não precisa, você merece a perfeição. E aí o Sérgio, ele pega um bloco de notas, uma caneta e fica anotando. Ele diz que odeia o cabelo dele, e aí o Lucky Boy diz, ah, cabelo é superestimado. Ele pensa em raspar, né? Só que ele lembra que o Dale falava que geralmente era muito difícil manter o cabelo raspado perfeito. Então ele diz que ele teria que ir mais a fundo. Ele fala que os olhos dele são muito pequenos, então o Lucky Boy diz que as pálpebras cobrem os olhos. Vocês já estão vendo onde é que isso vai levar, né? O Sérgio reclama que tem um nariz grande, o Lucky Boy diz, ah, corte para ajustar. Meus lábios são muito grossos. Ele, ah, os carpinteiros são artistas. E tipo, o Sérgio é mestre em remodelar madeira, ele pode remodelar praticamente qualquer coisa. Ele fala que queria ser mais alto e o Lucky Boy diz, ah, remova e reutilize. Ele, e o meu buchinho? Ele, mais magro é mais forte, corte a gordura. E aí o Sérgio começa a reunir um monte de materiais em casa. Ele pega faca de cozinha, tesoura, agulha, linha, fita métrica, barbante, barbeador, estilete, furadeira, faca de entalhar madeira e um serrote. E aí o Lucky Boy diz as ferramentas certas para os trabalhos certos. Então, né, chega o dia da reunião de turma e eles estão reunidos, né, no salão de baile do hotel mais antigo da cidade. E aí que é revelado quando essa história se passa. A história se passa em 1995, pois essa é a reunião de 10 anos da turma de 85. E curiosamente, essa é uma das únicas histórias que a gente realmente tem uma data, né? Mas a única outra história que temos um evento relevante em 1985 é Into the Pit, quando as 6 crianças sumiram, né? Quando elas foram mortas pelo coelho amarelo. Ok, né? Curioso, mas enfim. E aí o Sérgio, ele queria ser o último a chegar na reunião para impressionar, né? E quando ele chega, todo mundo vira, né, para olhar. Os olhares são de espanto, horror. Pessoas gritam, outras vomitam. E aí o Sérgio olha para trás, né? Mas não tem nada, nem ninguém atrás dele. Ele só nota que o tapete está manchado de sangue, pedaços brancos de carne, pedaços de ossos, tufos de cabelo e bolhas de tecido esponjoso rosa que parecia brilhar e se mexer. Dava uma sensação nauseante, né? O Lucky Boy estava sentado numa cadeira assistindo o triunfo do Sérgio. O Sérgio, né, ele limpa o sapato que estava meio sujo com uma dessas nojeiras aí e fala, né, que vai lidar com as deficiências da limpeza do hotel mais tarde. E aí ele vira pro pessoal e diz, agora, onde está a Sofia? Fim da história. O Sérgio se mutilou. O Sérgio cortou as orelhas fora, provavelmente coisou a cabeça toda, cortou as pálpebras para aparecer o olho, então ele deve ter ficado assim. O nariz, o bucho, o Sérgio se mutilou, gente. E o pior, a pessoa vai ver qual é o gênero literário dessa história, tá lá escrito comédia. Scott Calton, o que é que tem? O que é que você achou engraçado nisso? Qual é o seu problema? Eu
vou enlouquecer, velho. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Sabe aquela risada do Coringa? É a sensação que eu tenho lendo essa história. Meu Deus, gente. Enfim, essa história é um 8,9, na minha opinião. Mas eu tenho uma teoria, gente. Nós sabemos, graças à FET, que existe um lance chamado campo de ponto de energia zero, né? E, através deles, pode se influenciar algumas coisas. Então, será que o Lucky Boy não influenciou o Sérgio esse tempo todo? Pois das duas, uma. Ou o Lucky Boy estava influenciando o Sérgio a fazer as coisas, ou o Sérgio simplesmente enlouqueceu. Ou os dois, né? Vai que o Sérgio foi influenciado e depois enlouqueceu. A questão é assim que se encerra a história. E também, né? É possível que o Kelsey, lá de The New Kid, tenha usado esse campo zero para meio que influenciar ou guiar o Devon, de certa forma, até aquela pizzaria onde estava a fantasia do Golden Freddy. Mas realmente não dá para comprovar o que é que aconteceu. Só que o Sérgio se mutilou e é isso. Mas enfim, gente. Essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam aí embaixo, né? Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com todos os corações. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou, né? Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That